Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Você está no canal Amo Viver. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do profeta Jonas. Fique comigo até o final que você vai ver a história de Jonas, a sua vocação, a sua fuga e o seu castigo. Amém? Se você sentir, meu irmão, de assistir o vídeo até o final, assista. Se você sentir, meu irmão, vontade de ouvir a palavra de Deus, ouça com atenção a palavra, leia a palavra, busque, ajude o canal a crescer. Se você sentir vontade de compartilhar, compartilhe. Clique, deixe seu like no canal, para que esse canal venha alcançar mais pessoas, mais vidas. Amém? Se você sentir no teu coração, ajude esta obra, que eu tenho certeza que Deus te recompensará. Bom, pessoal, Jonas foi um profeta que recebeu a vocação de Deus e a grande missão de ir até uma cidade chamada Nínive, clamar contra aquela cidade. Mas por que Deus escolheu Jonas para ir até aquela cidade e clamar contra ela? Porque, segundo a Bíblia, aquela cidade estava pecando muito contra os olhos de Deus. Deus olhou e observou que o pecado deles estava muito grande. Então Deus fez uma vocação para o profeta Jonas, para ele ir até aquela cidade e clamar contra ela aquilo que Deus o determinou. Agora vem comigo, meu irmão, vem mais perto, escuta bem o que eu vou te dizer. Por que Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive? Você prestou bem atenção no versículo de número 1? Qual foi o motivo que fez com que Deus mandasse Jonas ir pregar em Nínive? Uma simples palavra, a palavra malícia. Irmão, exatamente. Foi por causa da palavra malícia. A palavra malícia perante Deus ali englobou tudo quanto é tipo de pecado, tudo quanto é tipo de blasfêmia, tudo quanto é tipo de engano. Foi isso que a palavra malícia englobou naquele dia. E nos dias atuais não é diferente, meus irmãos. Estamos vivendo os dias difíceis, dias trabalhosos, como diz o Evangelho. Como dizia o apóstolo Paulo. Estamos vivendo dias assim. Está difícil de fazer a obra de Deus, que as pessoas estão dando mais ouvido às outras coisas do que às coisas de Deus, a voz divina. Está muito difícil, mas não podemos deixar de falar de Deus, de pregar o Evangelho. Não podemos deixar de falar do amor de Deus. Mesmo que o pecado, a malícia tenha tomado conta da humanidade, nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho, porque foi para isso que Deus levantou e capacitou cada um de nós. Nós temos que ser como Jonas, se levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e fazer aquilo que Deus mandou. Não adianta correr, meu irmão. Não tem para onde correr. Quando veio a palavra do Senhor até Jonas, dizendo para ele ir até a cidade e clamar contra ela, naquele mesmo instante Jonas pensou: e agora? O que eu vou fazer? Sozinho naquela cidade? Aquela cidade está pecando contra Deus, e agora o que eu faço? Ele ficou com muito medo, e ele ficou com muito temor, e ele decidiu ir para outro lado. Ele desceu até a cidade de Jope e pegou um navio que ia para Tarsis, para esconder-se de diante da face do Senhor. E Jonas, quando recebeu a vocação de Deus, o chamado, ele não poderia negar de forma alguma, meus irmãos, para ir até a cidade de Nínive. É a mesma coisa quando um soldado recebe um cargo, uma missão. Ele é vocacionado para aquilo. Quando alguém vai estudar advocacia, se formar em medicina, ou até mesmo fazer a faculdade, ele é vocacionado para aquilo. E Jonas foi vocacionado para pregar a palavra de Deus na cidade de Nínive. Porém, Jonas desobedeceu a voz de Deus. Aí o que aconteceu? Ele desceu até a cidade de Jope, pagou, pois, a sua passagem e entrou em um navio que ia para Tarsis, para a cidade de Tarsis, para fugir de diante da face do Senhor. Ele achou que ele iria conseguir fugir de diante da face de Deus. Mas não tem como se esconder da face do Senhor, meus irmãos. Não tem como se esconder dos olhos de Deus, da face de Deus. E ali ele entrou naquele navio, desceu até o porão do navio e ficou ali
bem tranquilo. Dormiu um sono e ficou bem tranquilo. E a Bíblia relata que no meio do mar, uma grande tempestade sobreveio sobre aquele navio, de maneira que ele balançava e estava pronto a virar-se naquele mar. E Jonas sabia que era por causa dele que o mar estava bravo daquele jeito, que Deus estava bravo com Jonas. E os marinheiros procuravam algum motivo porque sobreveio aquela tão grande tempestade e não conseguiam encontrar ali nada que pudesse dizer por que veio tudo aquilo sobre eles, sobre aquela tempestade, sobre aquele barco. E então um dos marinheiros decidiu descer até o porão do navio. Chegou lá e encontrou Jonas, dormindo bem tranquilamente. E assim não é diferente dos dias atuais, meus irmãos. Muitos se encontram desapercebidos. Muitos se encontram distante do caminho de Deus, afastado da presença de Deus, longe. E Jonas estava assim, bem tranquilo, dormindo, um sono bem profundo, quando de repente aquele marinheiro chamou ele, falou: "O que tens, vivente? Por que dormes?" Jonas despertou daquele sono, chacoalhou a sua cabeça, e o marinheiro falou para ele: "Diga-nos por que tu estás aqui, por que nos sobreveio essa tão grande tempestade?" Jonas olhou para ele e falou assim: "A única maneira que esse mar vai se acalmar é você pegando eu e lançando-me no mar. Daí ele se aquietará. É por causa de mim que sobreveio essa tão grande tempestade, porque eu desobedeci à voz de Deus." Então aqueles marinheiros pegaram Jonas, levaram ele até em cima do navio e jogaram ele no mar. Agora você imagine um homem descendo para o profundo do oceano. Meus irmãos, a Bíblia não relata se era de dia ou de noite, mas imagine um homem descendo para as profundezas do oceano. E Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas, de maneira que ele ficou 3 dias no ventre daquele peixe. 3 dias clamando, 3 dias pedindo por misericórdia. Você imagina um homem dentro do ventre de um peixe. Muitos acham loucura, mas está escrito na palavra de Deus. Muitos acham isso uma loucura, mas está escrito na palavra. E Jonas estava lá dentro das entranhas do peixe, que ele lembrou de clamar a misericórdia divina, porque não tinha outra saída. E ele gritou e clamou lá embaixo do oceano, dentro do ventre do peixe. Ele gritou e clamou a Deus: "Das profundezas do abismo a ti eu clamo, Senhor." E aí ele se lembrou de Deus. E Deus ouviu o seu clamor, o seu pedido de misericórdia. E Deus deu mais uma nova chance para Jonas. Aí Deus fez com que aquele peixe, aquela grande baleia, aquele peixe enorme viesse e lançasse Jonas novamente na areia da praia. E aquele peixe trouxe ele, lançou ele na areia da praia novamente. E aí Deus falou novamente: "Vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, que a sua malícia subiu até mim." E assim fez Jonas, conforme a palavra de Deus. Jonas foi até a cidade de Nínive, clamou contra aquela cidade. Mas por que Deus mandou Jonas ir naquela cidade? O primeiro motivo, que nós já sabemos, é porque a malícia subiu até Deus. Mas o que aconteceu? Por que Deus mandou ele ir lá? Porque tinha vidas naquele lugar, meus irmãos. Tinha vidas que Deus queria salvar. Tinha jovens, tinha crianças, tinha adultos, tinha velhos, tinha senhoras, tinha anciões. E Deus queria salvar aquele povo. Quando Deus quer salvar uma vida, uma alma, Deus envia um profeta, Deus envia alguém lá para pregar a palavra. Deus nunca faz nada, meus irmãos, sem avisar os seus servos. Deus tem avisado dia e noite, todos os dias, todas as noites. Deus tem usado seus profetas para avisar para nós as coisas que estão acontecendo, o que vai acontecer, para nós se precaver, meus irmãos. Ele deixou tudo escrito na Bíblia, por parábolas. Tudo está escrito na palavra do Senhor. Então ele deixou um grande alerta para nós. Lá tinha vidas que Deus queria salvar. Crianças, jovens. E Jonas foi e pregou a palavra, fez o que Deus mandou,
evangelizou naquele lugar, e a Bíblia diz que até o rei da cidade se arrependeu, que todos se arrependeram, vestiram-se de saco e cinzas e clamaram por misericórdia a Deus, e Deus salvou muitos naquele lugar. E assim Deus quer fazer nos dias de hoje também. Deus está salvando. Deus quer salvar, quer libertar, quer transformar vidas. Só basta nós dar ouvido à voz divina. Amém? Só basta nós ouvir a voz do Senhor, porque Deus quer salvar. O que nós temos que entender, meu irmão, é que nós, como profetas de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós vamos enfrentar dificuldades na terra, aflições. O próprio Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos os profetas enfrentaram adversidades. Daniel foi lançado na cova dos leões. Imagina, o profeta Isaías enfrentou os profetas de Baal, eram 450 homens. Imagine só, meu irmão, um profeta contra 450. Não foi uma missão muito fácil. João Batista pregava no deserto. Jonas tentou fugir da face do Senhor, porque assim, ele sabia que a cidade era muito violenta, muito difícil de pregar a palavra. Ele também quis fugir da face de Deus, mas não adiantou. Também teve uma missão difícil. Teve muitos outros profetas também que enfrentaram muitas batalhas, muitos problemas. Paulo e Silas mesmo foram presos por anunciar o Evangelho. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Então todos os profetas, todos nós que fazemos a vontade de Deus, nós enfrentamos a adversidade. Mas é tão bom, meu irmão, é tão bom nós orar, é tão bom nós clamar, nós cantar louvores a Deus, é tão bom nós glorificar a Deus, é tão bom nós caminhar com Deus, nós estar com Deus, falar com Deus. Ele é um amigo fiel, meu irmão, ele é um amigo que está ao nosso lado a todo momento, a todo instante. Se ele não tivesse ao nosso lado, meu irmão, ele teria abandonado Jonas nesse dia, que ele teria abandonado Daniel, e os leões teriam pegado Daniel naquela cova. Se Deus não estivesse ao nosso lado, meu irmão, hoje eu não estaria aqui contando para você essa passagem bíblica. Se Deus permitir, eu estarei contando muitas outras passagens da Bíblia, aprendendo, porque eu não sou nenhum teólogo, mas eu procuro aprender a cada dia com Deus, buscando em oração, clamando a misericórdia divina, pedindo sabedoria para Deus, porque Deus dá sabedoria, Deus derrama sabedoria sobre nós. É maravilhoso, meu irmão, é coisa tremenda, as coisas de Deus é maravilhosa. Não tem nem como eu explicar para você.